Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, neste 16º episódio do nosso projeto. Recebemos hoje aqui, diretamente do Rio Grande do Sul, Everton Augustin, que acaba de chegar de Porto Alegre. Muito obrigado, Everton, pela sua presença. Fico muito grato, Maurício, de ter essa oportunidade de dialogar contigo aqui no Instituto Márcio Stade. Seja muito bem-vindo. Everton Augustin é descendente de imigrantes alemães, possui graduação em letras, português e alemão, português und Deutsch, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e especialização em administração escolar, pela Universidade Cândido Mendes. Atuou como diretor-geral do Colégio Humboldt, aqui em São Paulo, e desde 2016 é diretor-geral do Instituto Ivoti, na cidade de Ivoti, no nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, seja bem-vindo, Everton. É um prazer imenso tê-lo conosco no nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigado e sempre à disposição como professor e também representante do Instituto Ivoti, que vai estar na pauta hoje, né? Por sinal, parabéns pelo Instituto, o qual eu tive o prazer de conhecer no ano passado. Uma instituição belíssima, localizada numa das regiões mais bonitas do estado do Rio Grande do Sul. Olha, parabéns. Que bom, obrigado. Everton, o Instituto Ivoti ele tem uma longa história de mais de 110 anos em educação e formação de professores. Fundado pelos imigrantes alemães da região, ele começou a sua atuação como Seminário Evangélico Alemão de Professores, Deutsches Evangelisches Lehrerseminar, em 1909, início do século XX. E até hoje é mantido pela Associação Evangélica de Ensino. Conte-nos um pouco mais sobre a história do Instituto Ivoti, a sua missão, visão e valores, por favor. Bom, o senhor acabou de mencionar que o Instituto Ivoti foi criado em 1909. Ou seja, já completamos no dia 4 de abril 113 anos. 113 anos. E ele surgiu no contexto da imigração alemã luterana no Rio Grande do Sul, porque as comunidades luteranas sentiam falta de professores para suas escolas comunitárias, tá? Aquelas escolas tradicionais, primeira a quarta série, todos os alunos na mesma sala, um único professor, né? E mesmo assim não tinha esse único professor em todas as escolas criadas desde o início da chegada dos alemães. Eu vou dizer assim, em massa ao nosso país, 1824. Se a gente pega 1824, 1909, a gente vê um gap bastante grande entre o início dessa imigração e o início da formação aqui no Brasil de professores. Que bom que esses imigrantes sabiam ler, sabiam escrever, calcular, e aquele mais habilitado dentro de uma comunidade era o escolhido, ou indicado, ou perguntado se assumiria uma escola. É óbvio que também vieram professores, gente bem ilustrada nesse grupo, que também tiveram um papel importante na educação dessas crianças das comunidades alemãs. Eu gosto muito de lembrar a história do meu bisavô, que foi professor também, e ele não fez a sua formação no Lehrerseminar, porque ele não existia na época ainda. Ele fez a sua formação num seminário católico, sendo ele luterano. Ele fez a formação num seminário católico para poder atuar. E ele atuou numa comunidade no interior do Rio Grande do Sul, essencialmente luterana, e atendia, na época dele de professor, 48 crianças, naquela pequena comunidade chamada Linha Catarina, no município de Teutônia. Hoje, essa comunidade talvez tenha 8 crianças ainda. É uma realidade totalmente diferente da época em que ele atuou lá para a realidade de 2022. Né? Famílias têm bem menos filhos, a escola comunitária deixou de existir, o Estado ou a cidade, a prefeitura, então assumiram esse papel. Então, 1909, dentro de um concílio da Igreja Luterana,
foi instituída a criação do Lehrerseminar, Deutsches Evangelisches Lehrerseminar. E esse seminário de formação de professores, hoje ele é chamado de Instituto de Educação Ivoti ou Instituto de Educação Superior, porque nós temos faculdade lá também. Ivoti, ele não surgiu originalmente ou não foi construído originalmente em Ivoti. Ele iniciou na cidade de Taquari, numa entidade da Igreja Luterana que hoje abriga o asilo Pella e Betânia. Né? Lá começou essa formação. Ficou apenas um ano lá em Taquari e já se deslocou para a cidade de Santa Cruz do Sul, onde permaneceu por um tempo maior até ser reestruturado em São Leopoldo, que no Rio Grande do Sul a gente diz é o berço da imigração alemã, bem ao lado da via que trouxe muitos imigrantes de Porto Alegre para o interior do Rio Grande do Sul, bem às margens do Rio dos Sinos. Né? Hoje, um prédio muito bonito, e esse prédio hoje é ocupado pela Câmara de Vereadores do município de São Leopoldo. Ali, o Instituto, na época chamada Escola Normal Evangélica, ele ficou até 1965 nesse prédio. Depois disso, foi para Ivoti, onde, então, uma estrutura maior tinha sido criada, e uma estrutura longe de rio, porque todo ano aquele rio invadia as dependências da escola também. Então, era uma dificuldade muito grande, né? O número de alunos cresceu. Sim. E tinha esses outros infortúnios aí que tinham que ser aplacados. Então, Ivoti acabou sendo o lugar escolhido, e como você citou há pouco, eu sou um pouco suspeito de falar da beleza daquele lugar, porque eu sou ex-aluno do Instituto, né? Eu fiz a minha conclusão de curso em 1982 naquela escola, quando existiam apenas 2 cursos, o Magistério e o TIPT. TIPT era Tradutor, Intérprete e Pré-Teológico. Então a escola tinha essa finalidade. O Instituto Pré-Teológico que existia em São Leopoldo acabou sendo extinto em São Leopoldo, e Ivoti assumiu esse papel também de fazer a formação pré-teológica, né? E posso dizer que nessa época começou assim a minha paixão maior e mais concreta pela língua e pela cultura alemã. Nós tínhamos pelo menos 10 aulas de língua alemã por semana naquela escola, uma escola brasileira, mas com um potencial muito forte dentro da parte de idiomas, né? Inglês era um idioma que a gente podia escolher, se quisesse fazer. E como era internato, eu tinha 2 aulas de inglês na semana, na primeira aula da manhã, e a primeira aula da manhã era em torno de 7h10. E o café era logo após essa primeira aula. Então éramos uma minoria que escolhíamos fazer inglês, né? E depois nós vimos nesse mundo que inglês é muito necessário. Aí nós tivemos que recuperar, a musste man nachholen, né? Como se diz, para que a nossa língua inglesa também estivesse em condições de dialogar com o mundo. Sim. E aí começou esse meu vínculo com a língua alemã. Então eu conto assim um pouquinho dessa trajetória do atual Instituto Ivoti. E Instituto Ivoti é um nome fantasia que abraça todos os níveis de educação que a gente tem naquele campus. Sim. Que vai da educação infantil, do maternal, no momento que termina a licença maternidade da mãe, essa criança já pode ser confiada ao Instituto Ivoti. E 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 anos? Não, meses, 4 a 6 meses, né? E essa criança pode sair com uma toga lá do Instituto Ivoti, eu sempre brinco, é da fralda à toga, né? Porque ele pode fazer um curso superior no Instituto Ivoti, desde 2003 instituído lá, né? Antes de 2003, quando se instituiu o ensino superior em Ivoti, já existia um curso de ensino superior criado pela mantenedora do atual Instituto Ivoti, que é a Associação Evangélica de Ensino. Né? Dentro desse contexto foi criado o IFPLA, Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã. E para que ele pudesse funcionar, ele precisava de uma chancela de uma instituição de ensino superior. E quem abraçou isso foi a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde ele funcionou desde metade dos anos 70 até 2011.
Em 2012, uma vez que já havia essa possibilidade de chancela dentro do próprio Instituto e pela própria Associação Evangélica de Ensino, o IFPLA, então, também migrou para Ivoti, né? Isso gerou bastante controvérsias, porque São Leopoldo é uma cidade maior, mais próxima de Porto Alegre, Ivoti é uma cidade com 25 mil habitantes, mas pode-se dizer assim, já dentro, com essa questão de conurbação, Sim. dentro do contexto da região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre, sim. E então alguns disseram, puxa, mas e para Ivoti? Vão ficar distantes dos centros maiores, jovens precisam dessa visão mais cosmopolita, né? E vê-se hoje que essa decisão foi acertada pela própria estrutura do Instituto Ivoti, que funcionou por longo tempo, oferecendo também moradia escolar. Essa moradia escolar não existe mais para alunos da educação básica, mas existe a possibilidade de moradia estudantil para quem é o nosso estudante em nível superior lá na instituição. Então tem gente de todo o Brasil que vem estudar em Ivoti. Então, um apanhado assim, bem rápido dessa história do Instituto. Apanhado rápido, mas uma linda história, realmente. E, Everton, durante a sua gestão, o Instituto Ivoti, ele também se renovou, passou por uma renovação, a gente percebe isso, a dinâmica do Instituto, sob a sua batuta. Você pode nos contar um pouco desses projetos e do que já está sendo realizado? Um dos grandes desafios, justamente para a gente se posicionar para uma população que não sabe o que é IFPLA, o que é ISEI, o que é IEI, nós tínhamos ainda uma outra mantida, que era toda a parte de estrutura para manter internato. Quando todas essas marcas, essas siglas circulavam entre a população não entendia o que era aquilo. Mas eles sabiam que havia uma escola muito interessante, que era a chamada evangélica, ou a escola normal, ou outros nomes que essa instituição já teve. Então, um dos grandes desafios foi justamente unificar essas diversas forças e tentar explorar da melhor forma maneiras de colaborarmos nos diferentes níveis, da educação infantil ao ensino médio e o ensino superior, né? Que também olhasse para a nossa educação básica com todo o know-how que se tem para desenvolver os nossos professores, além de desenvolver outros professores também, não só como formação inicial, mas com formação continuada principalmente também. Então, nesse sentido, criou-se essa marca fantasia chamada Instituto Ivoti. Aí o pessoal sempre brinca, mas tirar a educação do Instituto? Não, ela é o nosso motivo de existir. Então é quase redundante dizer que Instituto Ivoti deve ter no nome também educação. Essa é a nossa ação, né? Não só de palavra, mas de fato. Em 2016, quando eu cheguei ao Instituto, caiu aos meus olhos e também com a colaboração dos colegas que estavam lá, todo o valor que a língua e a cultura alemã têm dentro dessa instituição. Isso historicamente, isso olhando para o futuro, nós instituímos um currículo bilíngue, português-alemão, diferente da maioria das escolas da região, que, embora seja de colonização alemã, onde dialetos ou variantes de dialetos continuam sendo falados no dia a dia, nas famílias, às vezes na rua, conforme o contexto, né? Não vão para a linha português-alemão, vão para o tradicional português-inglês. Isso despertou quando nós criamos o currículo bilíngue, que começou em 3 níveis na educação infantil, nível 3, crianças de 3 anos de idade, 4 e 5 anos, um interesse diferenciado pelo Instituto Ivoti. Famílias que diziam, puxa, em casa a gente não consegue levar os filhos a falar alemão, quem sabe isso pode ajudar, né? Claro que em casa a gente não consegue levar os filhos a falar alemão, tem uma questão de tradição histórica. E nós não vemos apenas como um respeito à história. É respeito, sim, mas é respeito à criança e às oportunidades que ela vai ter
dentro da sociedade em que ela vive. E quando a gente fala em sociedade hoje, eu não posso falar de Ivoti apenas. Eu tenho que falar de uma Ivoti inserida num mundo. Com certeza. E o mundo vai para muito além das fronteiras geográficas do nosso país, né? É o mundo de fato. E então nós começamos a estruturar isso e vimos como isso teve uma aceitação muito boa. Já estamos agora, preparamos, já tivemos a reunião com os pais, já preparado para o próximo ano iniciar o bilíngue no 6º ano, né? E isso também colocou novos desafios para nós, né? Uma vez que a aula no modelo de educação bilíngue, de fato, ela deixa de ser uma aula de idioma. É verdade. Ela A diferença é ela grande. vem a ser uma aula no idioma. Exato. E o desafio é sempre termos bons professores para esse modelo de aula, né? Que possa desenvolver projetos em língua alemã, que possa ministrar uma disciplina, seja qual for a área, em língua alemã, Exato. né? Esse é sempre um desafio muito grande. É muito mais fácil eu dar aula de alemão do que dar aula em alemão. Definitivamente. E isso a gente tem conseguido estruturar muito bem. Os professores do bilíngue acompanham, por exemplo, professores especialistas na área de música, na área de esportes. Nós temos um programa muito forte de educação ambiental, que é o Herbário Vivo. Crianças da educação infantil até o ensino fundamental 1, eles têm assim, um trabalho muito voltado para respeitar o ambiente no qual se vive. Sejam eles plantas, isso é muito importante. Animais. Então, quando eles têm essas aulas, os professores do bilíngue acompanham e o professor do bilíngue fala em alemão com as crianças. O professor especialista, se ele não fala alemão, tranquilo, fala em português. E a gente vê como, de fato, isso faz a diferença. Percebo nos meus filhos em casa, né? Eu tenho uma pequena de 6 e um pequeno de 2. O de 2 anos nem está no bilíngue ainda. Claro que eu estimulo também. Mas como a Teresa, que hoje tem 6 anos, como ela aflorou, vamos dizer assim, no desenvolvimento da língua alemã, por causa do estímulo da escola, né? Além disso, no ensino superior também, nós buscamos um vínculo, uma internacionalização do nosso ensino superior, e nós conseguimos isso com parcerias com a Universidade de Göttingen e Jena. E é óbvio que o governo alemão é um grande parceiro em tudo isso. Por exemplo, nesse modelo de formação em nível de pós-graduação do Trainee Program, né? Qual o Colégio Visconde Porto Seguro tem uma participação muito forte também, né? Tanto na organização quanto na formação de seus professores também em nível de pós-graduação. Então, é uma junção de forças que faz com que nossos hoje estudantes, futuros professores de língua alemã e também já de língua inglesa, eles vão para um semestre, quem tiver interesse ou quem for selecionado dentro do número de vagas disponíveis, eles acabam tendo a oportunidade de um semestre em Göttingen ou Jena, né? E da mesma forma, estudantes hoje, nós temos 2 estudantes de Göttingen conosco, uma do curso de inglês, que está fazendo o curso de inglês conosco, e uma outra que então faz um semestre de formação de professores de língua alemã conosco. Além disso, intermediado pela Unesco, nós temos um jovem voluntário, está fazendo o Soziales Jahr, terminou o Abitur, né, fazendo esse ano social no Instituto Ivoti. E todos esses elementos, eles vão conferindo assim a presença da cultura alemã também dentro da escola. Isso insere os nossos jovens, não apenas num novo idioma, mas na cultura que esse idioma transporta, vamos dizer assim, né? E é muito interessante de ver como as crianças interagem naturalmente com esse voluntário. Ferdinand é o nome dele, muito querido e muito bem quisto pelos colegas professores, pelos funcionários e principalmente pelos alunos. Isso potencializa essas oportunidades e a boa imagem do trabalho que a gente quer desenvolver. Jena tem um trabalho que do qual nós estamos participando, que é um projeto de pesquisa para o desenvolvimento do ensino de língua alemã. Então, a pergunta é, para o Instituto Ivoti, do que é que vocês sentem falta para melhorar a qualidade do ensino?
Então, nossas coordenações de língua alemã da educação básica levantaram 5 questões, dessas se escolheram 2, e hoje estudantes de Iena, estudantes de universidades do Rio de Janeiro, Córdoba, Paraguai e Ivoti se debruçam sobre a pesquisa de desenvolver soluções para essas questões levantadas pelo Instituto Ivoti. Muito interessante. Com Göttingen, é muito interessante que também com apoio do governo alemão, DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, Serviço de Intercâmbio Acadêmico, se criou um grupo de universidades, nós somos a única faculdade, os outros todos são universidades, com a sigla BEST. Não é arrogância, significa apenas B para Bélgica e Brasil, E, Estônia, S para Suécia, e o T para Teacher Education, né? Então virou BEST, né? E com isso nós não estamos apenas em contato com Göttingen, estamos também com essas outras universidades desses outros países dialogando para o desenvolvimento e formação de professores. Então isso, diria assim, são conquistas que a gente foi construindo nesse período. Parabéns. E se eu estou aqui conversando com você, Maurício, é porque a gente faz questão de mostrar o trabalho que a gente faz lá, mas nós temos um desafio constante, buscar gente que queira ser professor. E nós não vamos desperdiçar nenhuma oportunidade de dizer é uma grande oportunidade, venha ser professor. Essa seria a minha próxima pergunta a você, Everton. Atualmente, essa formação de professores bilíngues, alemão e português, é definitivamente cada vez mais importante, principalmente para as escolas que têm o idioma alemão na sua grade, mas também aquelas escolas onde o ensino é em alemão. Nós temos um desafio grande nesse sentido. E você poderia, de forma mais detalhada, nos apresentar cursos que o Instituto Ivoti oferece, quem são atualmente os potenciais interessados em uma formação docente bilíngue, alemão-português, com quem que os interessados poderiam entrar em contato, porque eu tenho certeza que essa nossa entrevista aqui será assistida e ouvida por muitos potenciais candidatos a uma formação docente em Ivoti. E finalizando, quais são as vantagens da formação de um professor bilíngue? Eu preciso aqui, antes de ele passar a palavra, dizer que quem lhe antecedeu aqui no nosso projeto, no 15º episódio, foi o ex-embaixador Georg Witschel, que foi embaixador da Alemanha em Brasília até 2020, e ele, de forma muito interessante, ele falou que esse relacionamento entre Brasil e Alemanha, ele tende a se intensificar muito nos próximos anos. Citando apenas 2 áreas, uma vez a área alimentícia, eles enxergam o Brasil como um grande celeiro do mundo, e segundo, a área energética, onde Brasil e Alemanha são países que podem cooperar perfeitamente. Só que para isso nós precisamos da base. E a base são justamente os professores que vão ensinar o idioma para aquele jovem que depois vai ter a sua formação para poder justamente concretizar e realizar esse intercâmbio entre os países. Então, se você puder nos contar um pouco sobre esses programas de formação, como os interessados podem procurar vocês, porque o potencial é enorme, isso eu vi no ano passado durante a minha visita a Ivoti. Que bom. Em primeiro lugar, assim, gostaria de dizer que eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer o ex-embaixador aqui do Brasil, o seu Georg Witschel, uma pessoa carismática e muito competente. Não sei se a competência gera o carisma ou o carisma a competência, né? E às vezes eu sinto que essa poltrona fica pequena para mim, aliás, fica grande para mim aqui, né? Mas eu preciso esclarecer também que não formamos apenas professores em língua alemã, né? Nós temos o curso de pedagogia, que forma professores para a educação infantil, anos iniciais, música, licenciatura em música para a música como parte da educação escolar, né? Geografia, história, e nós temos letras, português, português-inglês, e nós temos o IFPLA, que é o português-alemão. Então, nós formamos professores bilíngues, tanto em português e inglês, quanto em português e alemão. Gostaria de dizer que, na formação de língua inglesa, inclusive, os professores são formados com uma certificação de proficiência docente, que é o TKT,
da Cambridge University, né? E estamos trabalhando na língua alemã para que os professores também saiam com uma certificação de competência docente, e estamos trabalhando na estruturação de uma parceria com o Instituto Goethe, que é o desenvolvedor do DLL, Deutsch Lehren Lernen, aprender a ensinar alemão, que é, por sua vez, um projeto que é construído junto com a Universidade de Jena. Veja como os círculos vão se fechando, né? Chama a atenção dos nossos estudantes que estão tendo a oportunidade de viver um período de formação na Alemanha, que na Alemanha não se faz apenas formação para uma disciplina, pelo menos 2 disciplinas, né? Óbvio que isso aumenta a empregabilidade, no caso português-alemão, português-inglês. Isso aumenta a compreensão de diferentes culturas, quando isso é bem trabalhado na formação do futuro professor. E eu diria assim, a competência docente também ganha com isso. A gente tem que entender que aqui no Brasil, a maioria aprende inglês e alemão como língua estrangeira ou como segundo idioma, nomenclatura que a gente começa a usar hoje, e saber todo esse processo, como uma criança, um jovem e um adulto aprendem do ponto de vista da neurologia também, que hoje é parte da formação de um professor, isso enriquece muito o futuro professor. Isso significa trabalhar pelo menos 2 idiomas ou 2 disciplinas, né? Então, e nesse trainee programa que nós fazemos junto com as escolas que colocam lá os seus professores jovens, mas que precisam de um up dentro de metodologia, dentro de cultura, dentro de didática, e óbvio, quando a gente estuda isso em língua alemã, como é o caso desse programa, e hands-on, né? Mão na massa, dentro da sala de aula, com mentores dentro das diferentes escolas, com um coordenador, vamos dizer assim, de todos os seminários que acontecem de formação também, no caso, o Lehrerbildungsinstitut aqui de São Paulo, né, que tem sede no Porto Seguro e que é coordenado pelo professor Wolf Martin Fischer, né, que faz essa formação com esses jovens. Eles desenvolvem, ao fazer esse estudo, também todo o seu repertório, vocabulário e assim por diante, e de conhecimento metodológico didático. Então eu vejo assim que são muitos ganhos. E a empregabilidade a gente percebe que é altíssima, porque a procura é extremamente maior do que a quantidade de jovens que acabam se formando. Por isso eu tenho dito, é o nosso papel visitar as escolas que ensinam língua alemã e ver quem tem interesse de entrar num mercado promissor, com salários bons, independente daquilo que virou cultura no nosso país, de que o salário do professor é ruim, de que o professor é um pobre, coitado, né? Nós temos que começar a dizer, o professor bem preparado tem um espaço importante e tem condições de se impor como profissional onde ele estiver, né? Nós temos que, digamos, reverter esse ciclo viciado ou vicioso de baixa autoestima dos professores. E temos que construir uma imagem positiva e de autoridade e de autoria, porque quem é autor de um trabalho, ele se estabelece e é respeitado, então ele é autoridade. Então nós temos que ir nessa direção na formação dos nossos professores. Quem quiser conhecer esses cursos, por favor, faça contato pelas redes sociais, ou se entrar no site vai encontrar um e-mail. Mandei hoje manhã para você pelo Instagram a campanha publicitária para o IFPLA. O IFPLA, por exemplo, em parceria com a ZFA, Zentrale fürs Auslandsschulwesen, né? O escritório central para o ensino, a educação no exterior, né? Do Ministério das Relações Exteriores, eles subvencionam a formação de professores. Me colocando no papel agora de um jovem aguçado e olhando realmente com otimismo para uma possível carreira docente, vocês também oferecem bolsas, né, Everton? Então, e se eu não me engano, você
você foi bolsista do Instituto de Formação de Língua Alemã, o chamado IFPLA, que hoje faz parte do Instituto. Então, já que você falou da bolsa, como é que esses interessados podem, então, se informar sobre essa possibilidade de obtenção de bolsa? Porque, eu repito aqui, o mercado futuro ele vai ser muito grande. Ele hoje já é enorme. Para você ter ideia, nós tivemos este ano, no ano de 2022, uma realidade muito diferente daquilo que nós vivíamos. Sabemos que há uma escassez muito grande de professores na própria Alemanha, mas agora, neste segundo semestre de 2022, aconteceu no Colégio Visconde de Porto Seguro que um professor que durante anos laborou conosco, excelente profissional, saiu do Brasil para ir trabalhar na Alemanha. O Instituto Superior de Educação Ivoti, por exemplo, já desenvolveu programas com Blumenau, na formação de professores bilíngues em nível de pós-graduação, e com Joinville, né? Em Blumenau com o Colégio Barão, em Joinville com o Bonja, com Ieluski, né? Então, essas parcerias também vão potencializando esses profissionais que atuam nas escolas. Voltando, para conseguir informar-se sobre as bolsas. Entre nas redes sociais e vocês vão encontrar lá o endereço do diretor do IFPLA, o professor Darli Bräunig, né? darli.bräunig@institutoivoti.com.br, ou se não, ligue para lá que alguém do Instituto vai dar retorno a quem tiver interesse em ser professor. Muito bom. Everton, a nossa conversa está muito boa aqui, nós poderíamos passar horas ainda conversando e abordando um assunto tão fascinante, Sim. Mas eu gostaria de finalizar essa entrevista com você abordando e até informando quem nos assiste, quem nos ouve, sobre a existência de uma rede de escolas muito interessante chamada Paschnetz, que são as Partnerschulen der Zukunft, é uma rede que o governo alemão criou, se eu não me engano, em 2008, quando Frank-Walter Steinmeier, atual presidente da Alemanha, na ocasião ministro das Relações Exteriores, criou essa rede PASCH de escolas. Atualmente são 1.800 escolas PASCH, escolas parceiras da Alemanha ao redor do mundo, que oferecem o ensino da língua alemã e fazem parte dessa rede global do governo alemão. No Brasil, são 40 escolas PASCH fazendo parte dessa rede de 1.800 escolas. Como que você enxerga o futuro dessas escolas, dessas 40 escolas PASCH, e principalmente o futuro da língua alemã no Brasil, levando-se em consideração o que eu já abordei aqui, levando-se em consideração o excelente relacionamento que existe há anos, há décadas já, entre o Brasil e a Alemanha? Um primeiro acordo escrito de colaboração bilateral em termos culturais é de 1969, 69, né? Exatamente. Então já se vão alguns anos. E eu diria assim, é uma grande oportunidade para os nossos jovens que se dedicam a estudar o seu idioma nacional, o inglês, do qual não dá para abrir mão, e um outro idioma, no nosso caso, a língua alemã, que está aqui em pauta. E eu vejo que são fortalecedores das oportunidades que esses jovens vão ter na sua vida pessoal, no seu mundo de formação, no seu mundo de trabalho. A gente sabe dos programas oferecidos na Europa, Alemanha, Áustria. Nós temos no Instituto Ivoti ex-alunos hoje fazendo escola de economia em Viena. Veja que E chegou em Ivoti com conhecimento zero em língua alemã. Veio de Flores da Cunha, colônia italiana do Rio Grande do Sul, né? Família Mantovani. Sim. Então, chegou lá em Ivoti, no primeiro ano do ensino médio, começou a aprender língua alemã, participou de um programa muito interessante, que eu chamo de parceria público-privada. Jovens das redes municipais podem estudar língua alemã no Instituto Ivoti e são certificados como alunos do Instituto Ivoti. 6 aulas de língua alemã por semana. Mas me lembro dessa jovem, não satisfeita com as 6 aulas de língua alemã, matriculou-se também num curso de extensão no superior e fez língua alemã também como extensão no superior. E conseguiu realizar o sonho dela. Assim como tem muitos jovens que aproveitam oportunidades nesse ano preparatório, para quem não tem
o Abitur, Sim, né? sim. Que é o Studienkolleg na Alemanha, Sim, abre portas para as universidades, mas a gente tem que se dedicar com à língua certeza. alemã, tem que ser bom em matemática, tem que ser bom em ciências e nos outros conhecimentos também, para conseguir essa vaga de estudo fora do nosso país. E a gente tem percebido que muitos jovens têm conseguido fazer essa caminhada. Então, nesse sentido, as Fachschulen, eu vejo que elas são uma oportunidade para os nossos alunos. E as Fachschulen, ao integrar essa rede de escolas parceiras para o futuro, elas carregam uma responsabilidade muito grande, né, de constantemente deixar bem preparados os seus professores, seus programas de ensino. E eu me lembro de uma outra conversa que nós tivemos, Maurício, você e eu, em que nós falamos, dentro do contexto de 200 anos de imigração alemã, 2024, 24. que a gente olhe com respeito toda essa história construída, mas olhe com respeito também o futuro que a gente quer fazer. E com muito otimismo. E o futuro se faz com gente bem preparada. Né? É disso que as cidades precisam, é disso que, seja uma área urbana, seja uma área rural, todos os setores que tiverem gente preparada vão prosperar. Né? E como eu disse há pouco, daí, com gente bem preparada, com uma estrutura de produção, de mercado, que permita com que o Brasil, como eu disse antes, possa encarar todas as outras nações ombro a ombro, possa dialogar olhando diretamente nos olhos, sem um sentimento de menos-valia, mas um sentimento de nós estamos trabalhando para preparar bem os nossos jovens que vão ocupar os nossos lugares, e a gente pode dizer, quando ocupar os nossos lugares, nós podemos com tranquilidade dizer cumprimos o nosso papel. Né? Exatamente. Então eu vejo assim, Fachschulen como uma... Nossa, qual é a nação no mundo que cria uma rede de escolas para esse tipo de apoio? 1.800 escolas. Exatamente, é fantástico esse modelo de apoio. Sim. Né? Eu vejo como uma grande oportunidade. É uma visão realmente muito ampla do país. Nesse sentido, Everton, eu gostaria de te agradecer muito por estar hoje aqui conosco no Instituto Max Staden para essa agradabilíssima conversa que nós tivemos sobre um assunto tão importante. De agradecer também o Instituto Max Staden, mantido pela Fundação e o Colégio Visconde de Porto Seguro. E o Colégio Visconde de Porto Seguro também neste ano tem 3 professores em processo de formação continuada em Ivoti, sob o projeto que você apresentou, capitaneado pelo professor Wolf Martin Fischer. Então, nesse sentido também, muito obrigado pela possibilidade destes nossos professores poderem estar realizando essa pós-graduação no Instituto Ivoti. Para nós isso é muito importante. E como você mencionou muito bem, 2024 está à nossa porta, são poucos meses até lá para a celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil, e eu entendo que as instituições de ensino no Brasil, principalmente essas 40 escolas da Rede Pacha aqui no Brasil, assim como tantos outros institutos e todas aquelas universidades que tiverem um vínculo com a formação do profissional docente em alemão e que vá ministrar suas aulas no idioma alemão, que nós consigamos talvez dar mais um grande passo em 2024, sensibilizando não apenas o jovem interessado nessa formação docente no idioma alemão, mas quem sabe também a realidade econômica aos nossos parceiros, seja na indústria, seja no comércio, seja na agricultura, sobre a importância da formação destes jovens e quem sabe não tê-los como um padrinho de 1 ou 2 jovens para sua formação docente em Ivoti. Isso seria muito interessante. No mínimo, essas 40 escolas Pacha do nosso país devem ser contatadas pelo Instituto Ivoti, pelo IFPLA, por exemplo, para buscar ali potenciais candidatos a serem bons professores de língua alemã, em língua alemã, que é diferente, né? Então, é um desafio que nós nos colocamos para ampliar a oferta de profissionais bem preparados. Não há profissionais o suficiente, e vocês percebem isso no próprio Porto Seguro. Sim. O desafio que é todo ano compor a grade docente de uma estrutura enorme como a que vocês têm.
Agora multipliquem isso para as 40 escolas PASH, isso amplia exponencialmente a necessidade, né? Então, queremos ir ao encontro dessas instituições, precisamos fazer isso, e é nessa linha que nós estamos trabalhando no nosso Instituto Ivoti. Quero agradecer ao Instituto Márcio Stadler por essa oportunidade, em nome de todos os colegas, alunos e pais do Instituto Ivoti, seja da educação básica, seja do ensino superior. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a todos por nos assistirem em mais este episódio, no 16º episódio do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. E não percam o 17º episódio, que gravaremos em breve com o cônsul-geral da Suíça em São Paulo, Pierre Hagmann. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Everton, por Muito obrigado a você, ter aceito o nosso convite. Muito e ao obrigado. Instituto. Obrigado.